Sejam todos bem-vindos a mais um NP AgroCast. Hoje é quinta-feira, nós estamos fazendo essa gravação aqui na quinta-feira, dia 27 de março, um pouquinho depois das 3 da tarde. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença de Renato Buranello aqui no nosso NP AgroCast. O Renato Buranello é o B do escritório VBSO Advogados, que é Vaz Buranello, Shingaki e Oioli, um dos maiores especialistas em direito ligado ao agronegócio desse país. Me ajuda há pelo menos 20 anos a entender um pouco melhor esse setor. Muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Fernando. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. É o que você falou, a gente está nessa esteira há muito tempo juntos e tentando entender essa complexidade do regime jurídico aí do setor, que também não é simples, e nós estamos, evidentemente, agora em um quadro bastante complexidade que vale muito esse papo aqui. Maravilha. Nós vamos concentrar um pouco a nossa conversa. Nossa conversa vai demorar uns 20 minutos, 30 minutos. Nós vamos concentrar em questões conjunturais muito ligadas ao crédito. O Renato, entre outros assuntos, o Renato acompanha muito bem isso. Bom, e a gente vem de um período, Renato, que a gente não via já há algum tempo no agro, uma conjunção negativa formada por turbulência em preços de insumos, aí tivemos quebra de safra de grãos, aí tivemos queda de preços, quer dizer, tivemos vários fatores negativos atuando no setor, e isso gerou dificuldades para muita gente, para muitos produtores, grandes, médios, pequenos, para muitas agroindústrias. A gente teve uma disparada aí nos últimos anos do número de pedidos de recuperação judicial. Isso não acabou ainda, a gente continua tendo aí alguns problemas importantes no setor, e eu sei que você está acompanhando muito bem isso. Então, queria a tua análise sobre o que aconteceu, como é que está o momento agora, e se realmente, como muita gente está dizendo, a gente tem a perspectiva de melhora aí pela frente. O que você me diz, Renato? Ótimo, Fernando. É isso que você falou, vários fatores aí somados que, olha, eles de fato combinados levaram a um ciclo, né, uma moldura de bastante risco e portanto, oscilações dentro de um contexto de cumprimento normal ali dos contratos, que elevaram o número de pedidos de RJ em números recordes. Eu não vou esconder de você, até te confesso que é uma pena a gente não ter um número oficial disso. Você sabe que os tribunais são estaduais, né, que têm competência para julgar, e aí quem tem feito um trabalho ali, o Serasa tem reunido esses números e divulgado aí constantemente, e Fernando, mostra evidentemente, do ponto de vista relativo, né, ainda é pouco pelo tamanho do segmento, mas relativamente foi um crescimento exorbitante, que assusta todos os agentes participantes aí, né? Então, agroindústria, as tradings, bancos, fundos de investimento que estão agora, né, cada vez mais próximos do setor, realmente ficaram bastante assustados. É um momento, de fato, né, que foi muito único, porque a gente dizia há pouco, né, anos muito bons, tivemos um ciclo de anos muito bons, aí você somou aqueles fatores, principalmente ali 23, 24, que desencadeiam, de fato, esse número de inadimplência, número de recorde de recuperações judiciais. Esse ano, se você me perguntar, está arrefecendo, está diminuindo, tá? Por outro lado, Fernando, eu ouço, e é bom a gente comentar aqui, você tem uma exposição enorme, e é bom a gente, né, colocar que tem alguma coisa que eu até chamo assim, efeito ressaca. Passou por 24, Fernando, mas não passa por 25. Então, quadro geral é melhor? Parece que uma safra muito boa vem vindo, a questão climática não vai pegar tanto, a questão de melhores margens começa a voltar e tal. Legal. Por outro lado, alguma coisa que não teve cura em 24 passa para 25, Fernando. E aí a gente pode ter algumas, eu não diria surpresas, mas algumas grandes, né, principalmente em agroquímicos ou distribuidores ali de insumos, ainda refletindo esse mau momento, tá? Então, podemos ter, sim, uma luz aí no final do túnel dentro de 25, a nossa visão. O número já não será tão crescente como 24. Por outro lado, ainda algumas questões sistêmicas ali que vão perdurar por este efeito ressaca de 24, que a gente teve, de fato, quadro muito próprio ali, e que levou, né, a esse maior número aí de pedidos de RJ. Perfeito. Eu acho que na questão conjuntural, né, quer dizer, a gente tá falando de um problema que está muito concentrado
na cadeia de grãos, né? E esse ano o que a gente está vendo, além da gente estar colhendo já uma safra recorde, né? Eu acho que isso já não tem mais dúvida. A recuperação da soja foi uma recuperação muito grande, principalmente em Mato Grosso, que sofreu muito no ano passado, né? E isso levou muitos grupos de Mato Grosso a pedir recuperação judicial, exatamente depois dos problemas todos climáticos que aconteceram no ano passado, mas esse ano a safra se recupera, quer dizer, tanto a safra de soja quanto a safra de milho, verão, inverno, e tem uma questão ligada aos preços que é até, de alguma forma, é até surpreendente, porque os preços estão um pouco mais elevados do que se esperava, né? Então, as perspectivas ali, as previsões apontavam para preços um pouco menores do que eles estão. O milho hoje, claro, está melhor, mas não é só o milho, a soja também está um pouco melhor do que se esperava. Então, tudo isso pode colaborar para esse equilíbrio maior, para que a próxima safra, a 25, 26, se o clima colaborar, seja de fato a safra da recuperação, da consolidação da recuperação. Agora, voltando aqui à vaca fria, tudo isso que aconteceu, acho que você falou ali já de alguns financiadores importantes do agro, né? Mas alguns financiadores que estão aí no setor há décadas, há séculos já, né? Quer dizer, tradings financiando o agro. Então, são agentes que conhecem e já estão muito acostumados com os ciclos, né, do agro, porque não dá para a gente pensar o agro num crescimento constante, infelizmente. Mas você citou, por exemplo, fundos de investimento que passaram a atuar no agro nos últimos anos, inclusive com todas as mudanças legais que a gente teve para atrair um crédito privado, né, mais importante para o agro, uma vez que o crédito oficial não consegue acompanhar o crescimento da nossa produção. Muito bem. Esses agentes financiadores relativamente mais novos são os que mais se assustam com o que acontece, são eles que tiram o pé primeiro. O que a gente pode falar sobre isso, Renato? Fernando, sua pergunta é importantíssima, assim, remete a um pouco da evolução, né? Como você falou, a gente tem um sistema de financiamento dual, né, híbrido, porque ele tem muito público e privado ao mesmo tempo. Essa parcela do privado, ela foi crescente nos últimos anos. Você pegar desde a criação lá da CPR em 94, né, Sistema Nacional de Crédito Rural é 65, olha só, é um sistema que a gente era importador de alimentos, imagine, né? Ele passa a ter uma evolução. 94 tem um título que marca ali a entrada, vamos dizer, do sistema privado, cédula de produto rural. 2004, os títulos do agro. Mais recentemente, né, o FIAGRO fecha essa esteira de uma forma resumida. Tem várias normas que regulamentam tudo isso, mas Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, e aí vai até o FIAGRO. Fernando, o que é importante? Nesse contexto, esse crescimento do lado privado foi exponencial. Eu não vou te esconder, foi muito importante mesmo. Somado àquele crédito que a gente conhece bem também, que é o barter lá na ponta de distribuidor de insumos, né? E revendas de insumos, e a antecipação de preço, principalmente no setor de grãos, com as tradings, né? Isso basicamente fecha, a grosso modo, as grandes linhas de financiamento do setor. Portanto, nesse segmento privado de financiamento, o mercado de capitais entrou de vez. Porque se você pegar, né, o número de emissões de CPR recorde nos últimos anos, CPR ganhou registro, ganhou depósito, então tudo isso foi muito interessante, né, já dá um salto de governança e melhoria do risco, transparência do risco. Aí vem as emissões de CRA, na verdade, mas é uma security, né, nos Estados Unidos é um título de securitização, você embala CPRs, notas promissórias, contratos e coloca isso junto ao mercado de capitais para que o investidor possa comprar. A ótica, você está desde o início, na origem nisso, vamos isentar a pessoa física de imposto de renda, né? Então eu pego parte da poupança ali da sociedade, nós aqui, com uma pequena reserva, falo, opa, deixa eu aplicar num papel agro, que eu estou ajudando a financiar o setor tão importante da nossa economia, e ainda tenho uma vantagem fiscal ali, que eu não sou tributada nesses rendimentos dos títulos. Legal, isso avançou sobremaneira, vem o FIAGRO, e hoje, eu te confesso, estava até numa leitura aqui, escrevendo aqui um artigo, 43 bi em gestão dos FIAGROS. Vamos pegar esse ponto que você colocou na sua questão. Fernando, é muito novo.
E é um crédito, né, que foi dado dentro de uma perspectiva agro de alicerce desse mercado de capitais no setor, muita gente nova querendo entrar, estou construindo tijolo a tijolo, aí vem um maior volume de recuperações, a questão no judiciário de é concursal, não é concursal, relativizar algumas questões e alguns precedentes ruins, faz com que esse entrante, esse cara que é mais novo, como você falou, não é a trading que está há 30, 40 anos, ele se assusta mais, né? E ele tem um paradigma importante também que se acompanha, é o mercado imobiliário, né? Muito do que está acontecendo no agro hoje aconteceu há anos atrás no imobiliário. Tinha o CRI, que era o imobiliário, tinha a LCI, que era o imobiliário, os fundos imobiliários, tudo isso, né, foi espelho para o agronegócio. Então, muita gente que estava no imobiliário e aí entrou no agro, né? Então, o que ele imaginava? Ah, tem um risco, né, diferente, mas um risco controlado, um risco que eu já consigo, melhorou a governança no campo, a transparência, exposição já é maior, eu consigo melhor gerir esse risco. O que eu vejo? Com as oscilações, né, que a gente teve de mercado e, portanto, em algum inadimplemento, e aí eu também queria fazer uma divisão importante para nós, que a gente desce, aqui a gente nesse programa desce mais fundo, é o seguinte, nas execuções, Fernando, continua tudo muito igual, quando você está executando, né, diretamente, a trading tem um contrato, tem uma CPR, ela executa. Ela não estando no âmbito, aí é a segunda parte da conversa, não estando no âmbito da RJ, ali não está tendo tanta intranquilidade, ali continua como era e tal. O ambiente hostil do qual a sua pergunta se refere é mais ligado ao ambiente dentro da RJ. Né? Os créditos, papéis e outros títulos, valores imobiliários que foram, né, lançados dentro dos planos de recuperação judicial, esse sim tem uma dor muito maior, né? E como é tudo, aspas, novo, até os precedentes judiciais também não deixam de ser oscilantes. Porque você vê decisão boa num caso, você já vê uma decisão ruim no outro, aí é como você vai chamar, Renato, mas e a jurisprudência, o precedente, ainda não está formado. Né? Então, teve muita coisa, por exemplo, teve o caso da AgroGalaxy, trouxe uma questão das travas, da cessão fiduciária dos títulos, né? Aqueles não performados, eles foram excluídos, não pode fazer parte da reunião de patrimônio para pagar os credores, vai voltar para a devedora, vai voltar para a recuperando. Mas, poxa, peraí, eu cedi num CRA, eu peguei aqueles papéis e cedi num CRA, e agora você está dizendo que o CRA não tem mais lastro. Opa, como assim? Né? Então, isso reflete, você conhece esse mecanismo de mobilização aí de poupança para o mercado de capitais, o investidor que está lá e olha direto o papel dele e fala, opa, né? Então, a dor maior foi mais no lado da recuperação judicial. Né? No momento em que se permitiu lá atrás a recuperação judicial do produtor rural, né? E aí entra no embalo a agroindústria, que já tinha um regime mais definido, e algumas a gente está vendo, né, a questão principalmente no segmento ali antes da porteira, insumos, tem assustado o setor também. E aí os fundos, eles reagem, muitos deles ou vão para substituição de lastros, ou vão recomprar a posição, vai retirar aquela posição, para tentar o quê? Gerar menor ferida, Fernando, assim. Porque você sabe como é que é a Redil, cara. Deixou feridas, deixou marcas profundas, demora a voltar. Esse dinheiro, esse bolso corre, ele não volta tão rápido. Então, o que eu vejo, que eu acho muito, olha, eu estou há tempo nesse setor, principalmente no mercado de capitais agro, não deixe ferir, né, de morte, porque se você fizer isso, esse dinheiro foge, talvez não volte. Então, o posicionamento do mercado financeiro geral e de capitais em especial tem sido assim, vamos retomar a posição, vamos tentar restabelecer ou reestruturar essa dívida para não deixar, né, uma ferida maior. Essa é uma postura geral que eu tenho visto no mercado. E o Fiagro, ele é muito importante, porque o Fiagro ele nasceu para atrair um tipo de investidor que jamais havia pensado em investir no agro ou que havia pensado e não sabia como. Né? Exato. E a lógica é aquela, quer dizer, uma empresa, por exemplo, emite um CRA, né? A maioria das vezes é assim, esse CRA vai virar um ativo de um desses Fiagros. Né? Esse Fiagro une vários CRAs de várias empresas. Se uma empresa tem problema, você acaba tendo um efeito estrutural maior. Exatamente, acaba transbordando. Né? Então, você citou o caso da AgroGalaxy, que é uma das maiores redes de insumos agrícolas do Brasil,
né, que realmente ela, como outras empresas do setor, tiveram muitos problemas ali com aquele altos e baixos dos preços dos insumos, né? Então sofreu com isso, não é a única empresa que sofreu, mas tivemos sim esse problema. O duro é que o agro é muito complexo, né? Eu estava agora, hoje é quinta-feira, como eu disse, 27 de março, o André Pessoa da Agroconsult, a Agroconsult acabou de fazer uma coletiva sobre a safra, e aí eu trago uma imagem ali que ele trouxe, que é importante para mostrar a complexidade do agro, né? Então, por exemplo, se a gente faz análise da safra do Paraná, de soja, é soja e é Paraná, tá? Só que assim, numa região do estado, você tem uma produtividade recorde, uma outra região do estado, você tem um clima prejudicando, ou seja, é complexo, e é complexo para o investidor comum acompanhar e saber exatamente o que está acontecendo, porque ele pode dizer, poxa, mas eu investi aqui num papel que está lastreado numa emissão de uma empresa que está no Paraná colhendo uma bela safra de soja de cima, naquela região que aquela empresa está, não está assim. Então, é difícil, né? Então, quando a gente começa a ter muitas notícias, quebra de safra, problema, preço, etc., o investidor, muitas vezes, se assusta com isso. Muito bem. Só que nós estamos tendo essa discussão, e ainda bem que a situação está um pouco melhor do que teve no ano passado, às vésperas da definição de mais um plano safra. E aí nós estamos falando, então, do crédito oficial do governo, né? Então, estamos falando aqui do crédito privado, por um lado, que está avançando, né? Às vezes tem esses problemas, mas está avançando e tende a avançar, e estamos falando agora do crédito oficial do governo, que vem num plano safra que tende a ser muito complicado. Por que tende a ser muito complicado? Porque a taxa básica de juros da Selic não para de subir, deve subir ainda mais, quer dizer, deve chegar aí a 15%, né? Quer dizer, isso aí amplia os juros do crédito rural, reduz a possibilidade do governo fazer a equalização desses juros, porque se o governo põe uma taxa de juros de 9%, 10%, como estão na linha, aí a diferença para os 15% é muito alta e o governo é que tem que pagar por essa diferença em linhas muito gerais. Então, sabemos que vai ser um plano safra de juros mais elevados para a agricultura empresarial, principalmente, e aí a gente depende um pouco do avanço desse crédito privado para compensar e para a conta, no final do dia, fechar, né? Porque senão a conta não fecha. É isso aí, Fernando, assim, você retratou muito bem. Os dois momentos estão combinados, né? Esse é um tempero complexo, porque é o que você falou. Poxa, então vamos para o lado do privado, mas a gente acabou de comentar que o privado está um pouco machucado e tal. E aí, pegou super bem, e todos aqui que estarão nos ouvindo aqui vão entender. A equalização aumenta, porque se a Selic está mais alta, o volume de Tesouro Nacional para compensar, né, os juros subsidiados no crédito oficial vão ser Tesouro Nacional, e o cobertor está curtíssimo. Né? Vide também, Fernando, que o Sul tirou parte de recursos. A gente também teve problema no seguro rural, a gente queria muito mais recursos para o seguro rural, a gente não teve condição. Então, assim, esse quadro, nesse momento, tem combinado aí fatores extremamente complexos. Assim, o que eu vejo, dificilmente a gente vai conseguir, de fato, taxas muito boas agora no plano. Não tem como o governo querer bancar ou trucar essa aposta, ela é muito alta, né? Então, vai repassar, sim, parte ao próprio produtor, e isso pode levar até uma escassez na tomada aí, porque você sabe que tem linhas que, né, nem o que está no orçamento foram colocados, e outras estão sendo extremamente estressadas. Então, nós vamos ter que combinar melhor os mecanismos. Eu acho que vai ter que ter se eu pudesse dar aqui parte de respostas possíveis, vamos dar racionalidade ao sistema. Porque, assim, tem coisa que está mal aplicada, precisa ser melhor aplicada. Aonde nós precisamos realmente pingar e aplicar melhor esse recurso? Outra coisa, hein, Fernando? Qual o papel do BNDES? Eu acho que tem programas essenciais, tem programas que não avançam. Então, qual o papel? Né? Vamos incentivar a CPR em dólar? Vamos colocar linhas em dólar, que pode ser aí até um bom referencial no momento como esse? Então, eu acho que precisa mudar um pouquinho a perspectiva e ler o plano safra sobre outra lente. Literalmente, troca o óculos, fala, agora nós vamos precisar de um grau ainda mais afinado para tentar dar uma direção mais clara ao pouco de recursos que a gente tem.
Acho que esse é um fato. Uhum. Do outro lado, dá subsídios, Fernando, a questões até de políticas agrícolas. Exemplo, nós falamos tanto aqui da questão da RJ, e, Fernando, eu participei, você sabe como eu também tenho lá meu papel em Brasília, eu brinco que eu faço horas extras ali, e, Uhum. Fernando, eu contribuí a pedido de um grupo, né, ligado à frente parlamentar, o presidente, à época, o deputado Alceu Moreira, olha, vamos alterar a lei de recuperação de empresas e colocar o capítulo do produtor rural. Você participou comigo à época, numa reportagem Uhum. nesse sentido. O que aconteceu ali, Fernando, fizemos o capítulo. Está, sim, autorizada ao produtor a recuperação judicial, e ali o que foi feito na norma é colocar requisitos mínimos. Você tem que ter mais transparência, o balanço, a contabilidade, tudo aquilo que a gente fala também há bastante tempo, porque você não pode, né, não dar transparência aos credores, lançar um plano que você não tem contabilidade adequada, não é? Isso não funciona assim. É um negócio organizado de produção rural, eu insisto nisso. Né? Não pode mais ser talão do cheque, que você olhava, essa despesa é física, essa é do negócio agrícola, não dá mais. Né? Então, Fernando, nesse caso, há um claro excesso de número de pedidos, ligado muito também à questão. Ficou fácil, a porteira abriu, vamos pedir recuperação judicial. Eu vou, com certeza, aumentar muito esse prazo de pagamento e reduzir com um percentual importante o total da dívida. Você sabe que, na média, Fernando, é mais de 60% de deságio da dívida com pagamentos acima de 10 anos. Então, isso leva ao mercado a se estressar. O número aumenta. Parece que a mudança que a gente promoveu, ela não foi o remédio dado, ministrado de forma correta, porque tem gente usando mal. E aí, usando mal ou em excesso, o remédio que era bom passa a virar mais doença, propagar doença. E aí o que a gente tem que fazer enquanto política é dizer, olha, há excesso aqui, o judiciário tem que recomendar ou dar decisões que privilegiem transparência, contabilidade, né? Aquilo que é extraconcursal tem que ser extraconcursal. Né? Se você vai relativizando dispositivos legais, qual a segurança que nós, agentes de mercado, temos para poder apoiar o segmento? Então, no privado, eu diria, já tem ótimos instrumentos. O Fiagro veio para ser a cereja do bolo desse novo sistema. Por outro lado, se você não der solidez ao sistema, se não der segurança ao crédito para o sistema, o privado não entra. Né? Você sabe, tem uma frase aí de mercado financeiro que é: o crédito, o financiamento privado é igual ao vento, ele entra onde ele pode sair. Né? Então, assim, se você põe uma porta, uma barreira no meio do qual ele vai cair nessas armadilhas e ele não se vê, né? Não há um reembolso desse crédito para poder fazer essa roda girar e dar outro financiamento e a roda continua girando, é uma revolvência de créditos. Se a revolvência para, né, você de fato vai estressar o sistema privado também, e que eu diria que hoje eu teria muito carinho com ele, porque ele é o futuro, Fernando. O privado é o futuro. Não pense que nós vamos ficar no sistema lá de 65, conectando toda a agricultura, integrando essa agricultura. Vai servir muito mais o Plano Safra a pequenos e agricultura familiar. O resto é um bom programa de seguro, tomara que o projeto da Tereza, o PL dela, evolua para dar rigidez também a um novo sistema de seguro, eu diria. O sistema que está aí também não está bom, ele precisa ser alterado, e com seguro mais adequado, ir para o privado de vez, construindo um novo prédio de financiamento, né, um novo, com solidez mesmo, um novo sistema privado de financiamento. Aliás, é fundamental essa questão do seguro, e é uma bandeira da ex-ministra Tereza Cristina, desde o tempo que ela era líder lá da bancada ruralista, no Congresso, lá atrás, né? Quer dizer, ela sempre falou nisso, e quando ela foi ministra, ela brigou muito para conseguir melhorar, embora tenha conseguido muito pouco, porque sempre esbarra naquela questão de orçamento. Nós estamos tendo essa discussão de novo, mas o fato é o seguinte, quer dizer, e isso serve também para o crédito oficial, que tem lá o Proagro, tem lá os seus mecanismos também de seguro, mas um crédito privado num ambiente sem seguro, aí também realmente é pedir um pouco demais, né? Quer dizer, eu não vou pôr o meu dinheiro numa coisa que, né, numa atividade agrícola e que não tenha um seguro adequado, e a gente sabe que o agro sofre muito com essas intempéries. Fernando, aproveitando esse seu comentário, e aqui mesmo, aqui, ó, no NP Agro, se você me perguntar, Renato, um olhar assim que você daria
ao sistema atual e, portanto, a ponte para o novo sistema. Fernando, pega essa questão de equalização que está aí, coloca tudo em seguro, Fernando, coloca tudo em seguro. E faz o mercado privado vir para baixo com taxa. Entendeu? Porque aí você fala, cara, tem uma garantia de seguradora, ninguém vai discutir. Se houve quebra, vai cumprir com a quebra. Vamos pensar em renda, em seguro de renda, você repõe a renda esperada. E aí você vai lá e paga o endividamento, você paga aquele empréstimo que foi tomado. E aí, portanto, né, você escala muito mais, o modelo americano é muito mais assim, vai muito mais para o seguro do que para o crédito. O produtor com uma apólice na mão, ele sai recolhendo opções de financiamento. Né? E nós precisamos, de fato, dessa ótica. Assim, eu queria mesmo... Eu vejo muito do mesmo, tá, Fernando? Nós estamos nessa estrada aí há algum tempo. A gente tem que pensar em coisas novas, né? Fazer o que a gente já está fazendo já deu certo. Não será o que dará certo no futuro, né? Temos que mudar. Nós vamos ter que mudar. Essa ótica, para mim, é muito para que a gente crie um ambiente sustentável de crédito. Maravilha. E eu quero aproveitar, você falou em Brasília agora há pouco, e eu sei que ontem você teve, foi em Brasília que você teve lá na agenda Foi em Brasília, foi no Senado Federal. Muito bem, e me traz então o seu destaque de ontem, o que estava rolando de mais legal ontem ali nessa agenda legislativa. Ô Fernando, assim, ótimo, até te agradeço. Por quê? Porque a gente precisa relatar isso mesmo. Olha, eu achei uma reunião, o requerimento é da ex-ministra Tereza Cristina, é uma sessão de um congresso, né? É legal que você está no Senado, a casa é o Senado, mas não é nem Senado nem Câmara, é um convite do Congresso Nacional e estava lotado, Senado lotado, todo auditório lotado, muitos participantes da Frente Parlamentar, OCB, IPA, outras entidades, CNA, enfim, a cartilha, eu tenho ela aqui, na verdade, até na minha mesa. Eu não sei se eu posso mostrar aqui para você, tomara que dê para ver aqui, olha. Olha o material, Fernando. Olha que legal, super bem produzido. São 71 projetos de lei que estão sendo acompanhados, geridos dentro desse contexto. E a CNA fez um ótimo trabalho aqui nesse sentido de dizer, olha, essa é uma agenda importantíssima do qual a gente precisa tomar, né, todo cuidado com ela, dar direcionamento a ela e força para que ela avance. Ela vai tirar barreiras, vai melhorar ambientes de negócio e tal. Então, é isso que foi lançado lá ontem, com a participação, né, de grandes agentes ali do setor público e privado, e que eu, sinceramente, eu penso muito nisso. Sei que você pensa também, as instituições são importantes, no agro ainda mais, e o papel de ontem foi relevante nesse contexto parlamentar, né, e do papel que a Frente e o IPA exercem. Né? Aí a gente ainda tem ali que conectar melhor o judiciário e as políticas públicas através do executivo também. Acho que nesse momento você sente, eu ouvi nos depoimentos, né, depois da abertura a gente abre para os parlamentares e outros ali participantes podiam se candidatar à fala. E aí, Fernando, o distanciamento do executivo atual em relação a esse contexto que está vivenciado, né? Nós estamos vivenciando esse contexto no agro, parece que o executivo não está tão próximo a isso e precisa, de fato, entender isso como um sistema, né? Com um ecossistema e não, talvez, de maneira isolada. Então, houve também, né, esse pedido, esse chamamento, por inúmeras falas lá, de que o executivo precisa se aproximar mais. Perfeito. E olha, para quem nos ouve e para quem nos assiste, nós estamos, enfim, temos todas as plataformas aí, vamos estar no YouTube, tem o nosso site, npagro.com.br, tem várias maneiras de você ouvir ou assistir aqui a nossa conversa com o Renato. E não vai ser a primeira conversa, essa não é a primeira e última conversa, aliás, não é a última, né? É apenas a primeira conversa com o Renato. O Renato vai nos ajudar, inclusive, a acompanhar aí nos próximos meses e anos, né, Renato, o que está acontecendo no Congresso em relação a essas discussões. Então, quero aproveitar aqui para agradecer demais mesmo a tua presença conosco hoje, a tua entrevista, Renato, você sempre agregando muito aqui ao nosso raciocínio, nos ajudando a entender o que está acontecendo e o que vai acontecer com o nosso agro. Muito obrigado. Fernando, eu quem agradeço, é um prazer, você sabe disso, estar aqui com você, e é isso, tá? É o primeiro, eu estou à disposição. Para que você me chame aí, eu vou estar ao teu lado nestes mais variados aí temas que não são poucos no setor e a gente precisa estar realmente divulgando e comunicando sempre muito bem. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima.